Olá, meu nome é Sérgio Feitosa, eu sou um engenheiro eletricista que trabalhou 25 anos projetando, operando e gerenciando grandes laboratórios de testes de alta potência, de alta tensão e muitos outros. Eu fui gerente do CEPEL em muitos desses 25 anos. Era muito comum você me ouvir dizer que tudo devia ser testado, tudo precisava ser testado no laboratório. E eu dizia isso por dois motivos muito claros. Um, porque eu acreditava muito nisso. Eu era mais jovem e acreditava e simplesmente desconhecia outras possibilidades de você poder garantir que um equipamento tem uma boa qualidade. O outro motivo é mais ou menos óbvio. Eu era um gerente de laboratórios, eu era engenheiro, fui engenheiro de teste durante muito tempo e era natural e defendesse a ideia de que tudo precisa ser testado. Eu trabalhei também durante muitos anos na IEC, de certa forma ainda tenho algumas atuações, ajudando a executar as normas IEC. A última delas foi a IEC 62271-307. Eu participei desse grupo de trabalho e sou um dos coautores, e participei de muitas outras normas IEC, normas brasileiras também, no COBEI, coordenei muitos grupos de normalização. E naquela época também o discurso principal ligado à parte de especificações e testes era que tudo deve ser testado. Testar tudo não afeta muito a indústria elétrica de países desenvolvidos, que já tem uma indústria bem consolidada, tem muitos laboratórios de testes, você pode escolher aonde você vai fazer o seu teste, e por isso mesmo aquele período inicial de teste de desenvolvimento para eles não é algo muito severo se você precisar fazer alguns testes. Para países em desenvolvimento como o Brasil, vários outros países da América Latina, para países da Ásia, alguns deles, nem todos, para países da África, basear toda a lógica de produtos em cima da necessidade de fazer testes de laboratório é muito ruim, e por um motivo muito simples. Esses países têm pouquíssimos laboratórios, aqueles que têm, o Brasil até tem um, que é o CEPEL, um laboratório muito importante, onde eu trabalhei, mas pouquíssimos têm. Na América Latina não existe mais nenhum laboratório além do CEPEL, laboratório que eu falo de um razoável porte para fazer os principais testes elétricos de equipamentos para subestações. E isso é muito ruim, você ter apenas essa alternativa, porque você fica absolutamente dependente dela. E aqui é o ponto-chave dessa apresentação. Vou tentar mostrar que existe hoje uma alternativa muito importante, que está se tornando cada vez mais conhecida, e o potencial das simulações de testes, isto é, simular aqueles testes que são feitos em laboratório, em computadores. Ela avançou muito, essa possibilidade avançou muito, é muito utilizada hoje por muita gente. É engraçado, até é muito utilizada principalmente nos países desenvolvidos, e essa abertura, essa possibilidade, ela cria inúmeras perspectivas boas para esses países que não têm muitas facilidades laboratoriais. Em certos países, e na América do Sul, existe pelo menos um deles, já existem inclusive regulamentos formais, regulamentos federais, em que se reconhece a importância, se permite formalmente a substituição de testes por simulações de testes. Em algumas normas da IEC, que eu vou mencionar ao longo do trabalho, já existem aberturas explícitas para a utilização de cálculos e simulações para substituir algumas partes de teste, ou em alguns casos até mesmo substituir os testes como um todo. Portanto, se você é um fabricante de equipamentos para subestação, um fabricante de painéis, de dutos blindados, de disjuntores, de equipamentos de uma forma geral, ou se você é um certificador de produtos,
ou se você é um grande usuário de produtos, e nós temos muitos grandes usuários aqui no Brasil, muito bem preparados nas questões de engenharia, esse vídeo possivelmente vai ser do seu interesse e pode lhe abrir a mente para possibilidades que vêm sendo ainda bastante pouco utilizadas. Se você é um laboratório de testes e tem a mente aberta, isso não é muito comum no Brasil, isso aí no mundo todo não é muito comum. Laboratórios de testes, pessoas de laboratórios, em geral, são muito conservativas e, obviamente, como o laboratório é o negócio delas, elas tendem a rejeitar qualquer outra possibilidade que não seja realizar testes em laboratórios. Mas se você tem a mente aberta, esse vídeo também vai lhe interessar, porque o laboratório do futuro e os laboratórios que vão conseguir sobreviver no futuro não são os laboratórios que fazem apenas testes, são os laboratórios que fazem também e são especializados também em simulações de testes e ajudam fabricantes a desenvolver produtos. Esse é o futuro. E eu falo isso com a tranquilidade, com a experiência de quem trabalhou 25 anos duro em laboratório e conhece consideravelmente bem o que acontece no Brasil e em todas as partes do mundo. Então, um detalhe, aquela frase que eu dizia no passado, que tudo deve ser testado, eu depois de 20 anos trabalhando com simulações, desenvolvendo software de simulações, eu sou um desenvolvedor, e utilizando muito para ajudar a fabricantes a desenvolver seus produtos, muitos dos que já testaram seus produtos eu ajudei com trabalhos de consultoria, eu posso dizer tranquilamente que sim, testes podem ser substituídos por simulações e, em muitos casos, eles fornecem muito mais informações e informações de muito mais utilidade que os próprios testes de laboratório. E, portanto, com essa menção inicial, nós vamos dar entrada no vídeo com alguns detalhes técnicos a mais. Muito obrigado. Reforçar o que nós comentamos no primeiro slide, nós vamos aqui tentar traçar um paralelo entre as atividades de laboratórios de testes e o que vem ocorrendo na área de simulações de testes. Em primeiro lugar, é sempre bom deixar claro que essas atividades elas não são competidoras entre si, ambas são muito úteis como os dois lados de uma mesma moeda. E vamos falar um pouco de cada uma delas. Olhando aqui as frases do lado esquerdo, a gente deve sempre lembrar que os laboratórios de teste eles foram a base do desenvolvimento da indústria elétrica mundial. Entretanto, pessoas ainda que não são bem informadas ainda dizem que tudo deve ser testado, ainda seguem uma lógica que está sendo superada pelos fatos e até mesmo pelas normas técnicas. Um laboratório de testes de alta potência, vou usar isso como exemplo, que é o mais caro deles, é um investimento da ordem de grandeza de 100 milhões de dólares americanos. Existem muito poucos no mundo exatamente por causa disso, é um investimento muito considerável e porque é um investimento muito grande, um dia de uso de um laboratório custa alguma coisa parecida com 3 mil a 15 mil dólares. E, em geral, quem vai fazer um teste não utiliza um dia só, quando tem sucesso em ser aprovado no teste. O fato é que existem, para quantias tão grandes como essas, aí, existem atividades, maneiras muito mais fáceis de um investidor obter um bom retorno do investimento. Em países como o Brasil, então, isso é óbvio, as aplicações financeiras vendem muito mais do que atividades produtivas. Então, você realizar um laboratório hoje em dia é algo difícil de imaginar. Tem que se estar muito bem preparado e muito consciente do que vai ser feito para que ele venha a se efetivar. Para os fabricantes, os testes de tipo eles são feitos não por prazer ou para fazer grandes desenvolvimentos. Em geral, os testes de tipo são feitos para que se possa ter em mãos um relatório de testes que vai ser usado para a comercialização de um produto.
As normas IEC, isso é importante mencionar, elas estão realmente mudando nesses últimos 15 anos, daquela lógica de testar tudo, que é uma lógica do passado, para uma lógica de verificar o projeto. E verificar o projeto não quer dizer apenas testar, pode querer dizer testar, pode querer dizer fazer medições diversas para comprovar o desempenho, pode ser inclusive fazer cálculos e simulações de ensaios para demonstrar que o desempenho daquele equipamento vai ser bom, principalmente quando comparado com o outro que já foi testado. Bons exemplos de que isso está de fato acontecendo são duas das normas, a IEC 62271-307, que é para a extensão da validade de relatórios de teste de painéis de média tensão, e a série IEC 61439, que trouxe, já há alguns anos atrás, um conceito inovador, que são as regras de projeto. Esses documentos são documentos muito importantes, e um deles, inclusive, a IEC 62271-2007, eu conheço muito bem, porque eu fiz parte do grupo de trabalho da IEC que preparou. Eu sou coautor desse trabalho. Eu atuo já há muitos anos, muitos e muitos anos nas atividades da IEC, e eu tive a satisfação de participar da realização desse documento recentemente. Bom, de qualquer forma, com todas as dificuldades dos laboratórios de testes, é muito importante que existam alguns em todo o mundo, e principalmente de porte maior, de porte mais elevado. A tendência hoje é de você ter cada vez menos laboratórios, porém, alguns sempre vão existir, como Chemo, Chese e PowerDeck, existem vários no mundo, na China existem alguns também, e o CEPEL no Brasil, sem dúvida, um grande laboratório, mas tem algo importante que, para quem lida com laboratórios de ensaios, e eu gerenciei um dos laboratórios de ensaios aqui do CEPEL há quase 25 anos, para que um laboratório ele sobreviva no mundo comercial, ele precisa ter uma ocupação aí, alguma coisa parecida com números entre 80% e 100%. Isso é muito difícil de alcançar. E em países como o Brasil, que tem uma legislação trabalhista muito ruim, muito atrasada, e métodos, temos uma educação de baixo nível, nossos métodos ainda são muito antiquados, trabalhar em 2 turnos poderia garantir uma autoocupação, por incrível que pareça, é muito difícil. Não é difícil ter pessoas para trabalhar, mas é difícil você conseguir fazer isso atendendo à legislação trabalhista e sem ter gastos muito elevados com isso. E o mundo dos laboratórios, por todos esses motivos, ele tende a ficar cada vez menor. Quer dizer, os números de laboratórios no mundo todo vão diminuir, eles não vão aumentar com certeza. Vai sempre surgir um em algum lugar, mas vão fechar alguns outros de uma forma tal que a tendência é de um número menor. Para simulações de ensaios, que é algo muito novo e que vem crescendo muito nesses últimos 15 anos, o caminho é o contrário. Elas cresceram muito justamente com os avanços da microinformática. No passado, só com um exemplo óbvio, o homem foi à Lua fazendo simulações, as mais diversas simulações, e para isso se utilizava de grandes computadores há décadas atrás, quando houve acontecendo aquela corrida espacial. E isso só era possível com computadores muito poderosos. Hoje em dia, você com um pequeno computador, um pequeno notebook, você consegue fazer cálculos muito complexos com uma rapidez impressionante. E é isso exatamente que tem feito com que esse uso de simulações, de cálculos, de modelos matemáticos, venha crescendo cada vez mais. Além disso, tem um outro fato importante, é que como muita gente vem utilizando dessas simulações, já existem evidências muito grandes, muitos documentos importantes do segredo, que demonstram claramente, com todos os detalhes técnicos,
que as simulações dão os mesmos resultados dos testes, para boa parte dos testes que são realizados pelo mundo afora. Os cálculos de simulações são também agora reconhecidos nas normas IEC como coisas úteis, como importantes ferramentas para que se possa provar a competência, provar o desempenho de produtos. E existem muitos resultados importantes do SIGRE que dão suporte a esse tipo de reconhecimento. Só para mencionar um exemplo, o SIGRE, o grupo de trabalho SIGRE A324 produziu a brochura 602, é um livro muito interessante que vale a pena comprar no site do SIGRE, a respeito de arco interno, há anos atrás. O grupo de trabalho A336 está terminando de produzir uma brochura, também um belo livro, sobre simulações de elevação de temperatura, de ensaio de elevação de temperatura. E o Working Group B343 produziu recentemente a brochura 740, a respeito de subestações de baixo custo em países em desenvolvimento. Todos esses são documentos em que é dado uma ênfase considerável às possibilidades do uso de simulações. E não é por acaso, Sérgio Jorge, eu participei e ainda participo de todos esses tipos de trabalhos, sou coautor desses trabalhos, dessas brochuras SIGRE que estão sendo mencionadas aqui. Já há países, inclusive na América do Sul, que têm regulamentos em que é permitido substituir testes formais por simulações de testes. E isso é importante, principalmente porque tem uma evidência importante, é que o custo de um trabalho de simulação ele é bem menor do que uns 15% do custo de um teste real, feito em laboratório, quando você considera o custo do teste propriamente dito, do laboratório, o transporte do equipamento para teste, a eventualidade, inclusive, de não ser aprovado um teste em tempo repetido. Os custos das simulações eles são muito menores e eles permitem, inclusive, que o fabricante, aquele que está desenvolvendo o produto, ele faça muitas experiências na sua própria fábrica, com sua própria equipe técnica, e quando vai para o teste laboratório, para obter o relatório de ensaio que é necessário comercializar, ele já vai com uma chance de quase 100% de que o equipamento vai ser aprovado naquele ensaio. E ser aprovado no ensaio, o teste em que você sabe que vai ser aprovado, o custo dele é muito pequeno, porque, na verdade, aqueles custos vão ser arcados pelos futuros usuários do equipamento. É importante mencionar que falta ainda na IEC uma norma para orientar o uso de simulações de testes de uma forma organizada. No slide anterior, eu mostro um link onde tem um documento que é um documento de 2011 que foi preparado por mim e foi inclusive apresentado na ABNT com apoio de mais de 15 empresas que tinham muito interesse em que esse documento virasse uma norma técnica, mas a ABNT, o COBEI da ABNT, na época não se interessou em realizar aquele trabalho porque entendeu que era algo que não... Era um trabalho muito mais para esse, do que para a própria BNT. E continua faltando essa norma e já existem, nessas brochuras SIGRE que eu mencionei acima, várias sugestões explícitas, formais, nesse sentido. E esse documento é curioso, que esse documento que eu tenho utilizado para demonstrar essas orientações para o uso de simulações de testes, esse documento ele é mencionado em todos esses documentos do SIGRE, em todos eles é referido, mas aqui no Brasil ele acabou não virando uma norma técnica. Já existem certificadoras, empresas de certificação, que já utilizam simulações para substituir alguns testes que são necessários em processo de certificação. Quando você certifica um produto, em geral, você, em primeiro lugar, faz uma série de testes,
e depois tem que acompanhar como evolui o projeto, com modificações e tudo mais, e para evitar de repetir esses testes onerosos, muitas vezes são usadas as simulações para manter o processo de certificação. E um fato final nesse slide que vale mencionar é a questão de sobrevivência no mercado dos laboratórios de teste. Muitos deles ainda entendem que sua função deve ser apenas a de fazer testes e não a de ajudar fabricantes e empresas que queiram desenvolver equipamentos a desenvolver produtos. Eles entendem que, na medida em que eles estão ajudando um fabricante a desenvolver um produto, desenvolver inovações, eles estão deixando de ser uma terceira parte. Isso talvez pudesse até ser visto como uma verdade no passado, mas hoje, inclusive pela questão da sobrevivência no mercado, já deixou de ser fato. E o fato é que existem já vários laboratórios indo a fundo na possibilidade de começar a prestar também serviços de simulações. Atenção, preparou ali? Agora. Salva. Foi. Vamos ver a filmagem do... Testes mais frequentes de alta potência que são realizados aqui no Brasil, além dos ensaios de interrupção, são os testes de correntes suportáveis de curta duração e de crista, onde aplica-se no equipamento um curto-circuito com correntes muito elevadas, e são produzidas forças eletrodinâmicas muito elevadas e superaquecimentos, e o equipamento deve suportar a essas condições dentro dos parâmetros que são especificados nas normas técnicas da IEC. Há também o teste de arco interno, é um teste importante e caro também, oneroso, em que se simula a ocorrência de um arco dentro de um painel, e vamos imaginar que uma pessoa chega próximo de um painel para fazer uma reinicialização do mesmo, aperta uma botoeira do lado de fora, e se estiver esquecido uma ferramenta ou algo do tipo, pode surgir um arco na parte interna, e aquela sobrepressão causada pelo arco não pode ser suficiente para abrir as portas, provocar furos na chapa, fazer alguma coisa que vá colocar em risco aquela pessoa que está do lado de fora e muito próximo ao painel. E o outro teste, também realizado com muita frequência, é o teste de elevação de temperatura, em que se aplica a corrente nominal do equipamento durante um tempo suficiente para que as correntes se estabilizem e as elevações de temperatura se estabilizem, e depois mede-se essas temperaturas, e as elevações que são obtidas, elas não podem ficar acima de determinados limites suportáveis pelos materiais e que são explicitados nas normas técnicas. Do lado direito da figura aqui, nós mostramos exatamente para cada um desses casos o que é possível fazer em termos de simulação. Todos os dados de entrada estão nessa figurinha, aqui na parte mais ou menos central da figura, todos os dados de entrada, correntes, materiais, as dimensões geométricas, tudo está ali, e do lado direito os resultados, a partir dos quais é possível se tirar uma conclusão muito completa do que aconteceria quando aquele equipamento fosse testado. Então, essa é um enfoque, né, do uso de simulações no caso de testes importantes como esses que estão aqui.
aqui alguns detalhes adicionais sobre o ensaio de corrente suportável de curta duração, aquele que eu mencionei das forças eletrodinâmicas, e nesse vídeo que está sendo passado agora, se pode observar exatamente só que nesse caso num barramento de maior porte, o efeito dessas forças eletrodinâmicas, que nesse caso elas rompem e quebram o isolador. Mas isso é basicamente a mesma coisa que acontece dentro de um painel, dentro de um barramento. O princípio, os conceitos são exatamente os mesmos. E o fato é que quando você tem um laboratório virtual desses em mãos, assim, são tão simples de operar, são simples de se alterar os dados, que é muito fácil de você montar um projeto competente, ou um desses que já está desenhado aí, ou um projeto mais complexo e realmente com novidades tecnológicas que são possíveis a partir da hora em que você consegue fazer essas contas de uma forma precisa e rápida. We should get ready. 3, 2, 1, now! 잠깐만요. Situação aqui, porém, agora para o ensaio de arco interno, teste de arco interno, e no vídeo também nós podemos ver os efeitos dessas sobrepressões, a quantidade de energia, de fogo que está sendo jogado para fora por esse duto. Esse é um equipamento que foi aprovado no teste. Eu ajudei também o fabricante desse equipamento no projeto, na definição dos dados do projeto. Ele foi aprovado no teste. E se pode ver também na parte de cima da figura o parâmetro principal de análise, no caso da simulação, que é a curva da sobrepressão que acontece no momento da aplicação da corrente de curto-circuito sob arco por uma certa duração. E o terceiro teste, o teste de elevação de temperatura, que está servindo como um dos nossos 3 exemplos. E nesse caso aqui, esse talvez seja o teste mais próximo de ser plenamente substituível por simulações. Você consegue na simulação uma quantidade de informações muito maior do que aquela que são obtidas no laboratório. E, de fato, você quando faz um teste desse laboratório, se as informações importantes, como áreas de ventilação, potências de exaustores, os condutores que são usados, o tipo de conexão que é feita, a resistência de disjuntores, vista dos terminais, de fusíveis, se isso tudo não for muitíssimo bem definido no relatório de teste, na verdade o teste não é reprodutível. Quer dizer, você pode usar uma condição de teste em que o equipamento vai passar no ensaio e depois o equipamento que venha a ser vendido, ele pode ter características um pouco diferentes, de uma forma tal que ele poderia não ter passado naquele ensaio. E esse é um exemplo muito claro, e aqui também está mostrada uma simulação do teste de elevação de temperatura, onde você consegue ver a temperatura de todos os pontos dos condutores, temperaturas na chapa, temperaturas no ar, tudo muito bem definido e com os dados muito transparentes nessa figura do lado esquerdo. Tudo que é necessário está escrito aqui. Eu acredito que nem 10% dos relatórios de testes que a gente vê hoje no mercado, pelo menos aqui dentro do Brasil, mas não é muito diferente fora do Brasil, não, mas eles não contêm as informações que permitiriam dizer que aquele teste é reprodutível. Aqui é apenas uma curiosidade, exatamente do lado esquerdo aqui tem uma figura em que nós estamos utilizando um software de simulação para ajudar a projetar um laboratório
real de teste, um laboratório de alta potência de teste, com seus barramentos, com as suas conexões, com uma série de caracterizações em que você pode definir o projeto muito bem definido, verificar todas as nuances para depois ir para um projeto mais detalhado de construção e tudo mais. Então, nós chegamos à parte final do vídeo e nesses endereços que vocês podem ver estão os sites onde vocês podem encontrar as lições, as videolições que eu vim colocando ao longo do tempo disponíveis. Elas representam os treinamentos que eu aplicava antes e presencialmente, e agora eu estou parando de aplicá-los. Transformei em vídeos e estão disponíveis por um preço muito módico, um preço simbólico apenas. Há também o endereço da Cognitor para quem se interesse em que eu aplique treinamentos ou mesmo faça serviços de consultoria para cálculos de painéis, dutos, barramentos e subestações de uma forma geral. E se alguém tiver interesse em receber um demo do software Switch Gear Design, desenvolvido por mim para fazer simulações, basta me escrever mandando todos os dados da empresa, o nome da empresa, o e-mail, informações que permitam, para que eu saiba para quem eu estou enviando o demo do software. Muito obrigado.